Pode soltar. Bom dia, repete seu nome. Paulo de Freitas da Alvarenga. Paulo, meu nome é Cláudio, juiz aqui da Primeira Vara Criminal. Aqui à direita, a doutora Andréia, promotora de justiça, o doutor Andrei, advogado que ingressou como assistente de acusação, contratado pela família da vítima. Aí os seus advogados, né, doutor Matheus, doutor Marcos, os jurados aqui à esquerda. Vamos fazer várias perguntas, é um direito seu ficar em silêncio. Se não quiser, não precisa responder, ok? Consta aqui que foi você quem matou a Maria Ivone, é verdade? Verdade. Vocês eram namorados? Namorado. Namoraram por quanto tempo até chegar esse dia? Tipo que passou de um ano. Um pouco mais de um ano? Um pouquinho mais de um ano. Ok. E consta aqui que você apertou o pescoço dela com as mãos. Uhum. E depois passou um cinto em volta do pescoço e até que ela desfalecesse, é isso mesmo? É, exato. E aí você telefonou para a polícia? Eu telefonei 3 vezes para a polícia militar e não estava completando a ligação, ninguém estava atendendo. Aí daí eu peguei, eu estava no estado de choque muito grande naquele momento. E eu fui procurar a Polícia Civil. Por intermédio de pesquisa no celular. Ok, daí a Polícia Civil foi até lá. Isso. Ok. Estou vendo que você está tremendo, está sentindo mal? Também tá. O ar-condicionado está me ajudando a sentir. Ok. Quer uma água, alguma coisa? No momento, não. Ok. Se precisar, é só falar. Qual foi o motivo? Por que você fez isso com a Maria Ivone? Olha, a princípio, quando conheci e começamos a conversar pelo telefone, foi uma conhecida dela que me apresentou para ela. E até então era um relacionamento assim que eu não imaginava que ia chegar em lugar nenhum. Tipo assim, eu não conheço, não tenho ninguém para dar uma... Eu pensei assim, eu fui conversando com ela, e daí um dia eu falei, vem aqui em Maringá para a gente conversar pessoalmente, para almoçar comigo. E aí nós começamos a conversar. E ela era muito falante, ela é muito, o tempo todo falante, né? Ela falava, conversava o tempo todo. E aí, eu, por estar sozinho, eu ficava tentando entender qual seria a dinâmica daquele relacionamento. E ela se passava para mim como evangélica, era cristã. E aí, um dia ela chegou para mim e começou a falar de Jesus para mim, segundo a crença dela. E eu dizia para ela, olha, não vai acontecer, porque eu já fui de uma igreja e tal, e não funcionou para mim, hoje eu não quero mais isso para mim. Eu quero viver minha vida de forma normal, mas sem essa de ter que ficar enfiada dentro de igreja nenhuma. E aí, só que ela era muito carinhosa, ela era muito carinhosa. E aí aquilo me cativou demais. Então, chegar ao ponto de eu ter 53 anos na época, 52 para 53 anos, e ela tinha 65. E mesmo tendo uma diferença de idade muito grande, eu andava de mão dada com ela no centro de Maringá. Eu andava com ela de mão dada. Eu tinha carinho por ela. Aí eu falava assim, poxa, tu é tão insegura, cara, você é tão medrosa, eu vejo que a idade avançou para você, mas você não criou uma armadura para encarar essa vida, para encarar as circunstâncias, né? E ela era de chorar, sabe? O tempo todo, porque se eu brigasse com ela, ela chorava, sabe? Se eu discutisse com ela, ela chorava. E aí, todo tempo, ela vinha relatar as coisas, os problemas da vida dela, pessoal lá. E eu dizia assim, poxa, filha, vamos aproveitar então, já que você é da igreja e eu não queria mais viver com essa atmosfera de religião para cima de mim, mas se você está vindo da parte de Deus, legal, vamos conversar, vou tentar uma aproximação com a tua família e tal. Até que um dia eu conheci o mais novo, que é o Matheus, e ele relatou para mim que a mãe dele tinha um histórico de traição por intermédio. O marido dela
ela traía ele com um amante. E aí, naquele momento, eu não acreditei, eu não quis acreditar, eu não quis dar credibilidade. Porque eu pensei assim, o cara não está querendo que eu fique com a mãe dele e criou um perfil negativo para mim sair fora dela. Então, eu ignorei. E era muito complicado, porque eu tentava aproximação e os 2 filhos não queriam que ninguém chegasse perto dela. Estava cercado ali para ninguém chegar perto dela. E eu tentava entender aquela dinâmica. Aí eu comecei a conversar com ela, perguntei, ela afirmou para mim que tinha traído o esposo, que inclusive era amigo de copo, de bar, era um amigo que ele conheceu e casualmente aproximou dela e começaram a ter um caso. E o decorrer dos tempos, os meses foram se passando, e ela começou a perceber que eu tinha uma carência afetiva em relação a ela. Ela sabia disso. Ela sabia que eu gostava dela. Ela sabia que eu tinha um sentimento muito forte por ela. Eu falei assim, minha filha, vamos lá na Igreja Universal, no centro. Vamos conversar com o pastor, a gente bota a nossa vida no altar, então, a gente aproxima a nossa vida para Deus. E aí, quem sabe, apesar de você ser mais velha, mas não sei, de repente você pode ser minha cara metade. Pode ser que você me complete. E só que ela tinha uma vida muito conturbada dentro da família dela, com relação aos filhos. Ela vivia reclamando dos 2 para mim, né? E aí, eu falei assim, olha, o teu filho mais novo vai se casar agora em dezembro, então eu não quero nada com a tua casa. Contrário do que o menino fala de mim, que eu sou um alienado, que eu sou um vagabundo, que eu não trabalho, eu sou microempreendedor. Eu sou pintor, sou pedreiro, sou eletricista, eu construo uma residência, entendeu? E eu acreditei num relacionamento. Eu acreditei que dali ia surgir um relacionamento. E eu comecei a acreditar, e eu comecei a investir dentro daquilo ali. Eu falei assim, filha, eu estou em um serviço agora que surgiu em Londrina. Eu vou trabalhar lá, e era uma pintura, uma reforma num prédio que eu peguei lá. E daí o teu filho vai se casar, tu vai ficar sozinha, a gente tenta alugar uma casa, não sei se aqui em Maringá, em Londrina, a gente vai viver nossa vida junto. Aí ela chega, ela o tempo todo ela falava assim, eu encontrei com o Nelson falou isso, o Nelson falou aquilo, o Nelson... Eu falei assim, puxa vida, filha, não tem como você te retirar essa pessoa, não? Você colocou esse cara entre eu e você e tá chato, porque eu não tô te faltando com respeito. Contrário do que o policial relatou ali, que eu disse, que eu afirmei que eu agredi ela, eu nunca levantei a mão para ela, ela era uma mulher branca. Se eu tivesse agredido ela fisicamente, a primeira providência que os filhos dela iam fazer é me levar para a delegacia para registrar uma queixa. Ou o senhor acha que eu ia agredir... Eles já não gostavam de mim. E aí eu agora agredo ela e fica tudo bem? Tudo ok? Eu bati e todo mundo... Um é engenheiro, outro é professor. E ninguém tinha um nível intelectual de falar, não, estou agredindo minha mãe, vamos lá prender esse cara. Ou a gente mesmo não vai resolver de homem para homem. Ela é uma mulher branca, então eu tinha muito carinho com ela. As pessoas ficavam o tempo todo me questionando, por que você está namorando essa mulher bem mais velha do que você? Sai fora, cara, uma coisa mais jovem, uma mulher mais nova e tal. Eu dizendo, mas não é, cara, eu gosto dela, ela me faz bem, eu nunca cheguei em vias de fato. E se o senhor fosse pedir o meu celular ele tem registro. Está com o senhor? Está no poder do senhor, o meu celular agora? Está lá na nona, né? Não houve perícia dentro do meu celular. Quando a policial civil ela me questionou, eu abri ali e mostrei para ela. E eu falei, olha como é que é constrangedor essa foto. E as conversas. Então, quer dizer, eu fiquei numa situação de aperto, porque... eu não tenho essa experiência, eu não sou
alguém que tem esse costume, que qualquer coisa eu vou resolver. Eu tenho a mãe do meu filho, eu tenho uma casa própria no Rio de Janeiro, eu tenho um filho de 25 anos de Vamos idade. dar uma objetivada aqui, que até porque as partes vão fazer perguntas, aí Ok. poderá esclarecer melhor. Pergunta seguinte, vocês foram lá no hotel, Isso. já deixou claro que apertou o pescoço dela com a mão, depois rolou no cinto até que ela desfalecesse. Ela estava dormindo na hora que... Não. Não. Como que foi ali na hora do momento? Eu pedi para ela desbloquear o celular e ela disse assim, eu vou tomar um banho. Aí eu falei assim, tudo bem, vai lá tomar teu banho. E deixou o celular aqui comigo, na cama. Aí quando ela saiu do banheiro, que ela voltou aqui, eu falei para ela, o que significa isso? Mostrando as fotos e os áudios. Fotos do quê? Fotografia dela com o Nelson. Tava na memória do celular dela dentro da lixeira. Uma fotografia... Foto íntima. Ok. Eu tirei, eu transferi para o meu celular e depois eu deletei as fotos novamente do celular dela. Que foi uma selfie que ele fez e mandou para ela. Entendeu? E quando ela chegou, eu dei um empurrão nela para ela, que ela estava em pé aqui na lateral da cama, e ela caiu de forma diagonal. Não caiu no sentido normal, quando a gente deita na cama, ela caiu na diagonal. Aí ela voltou para mim e ela falou assim, você tem que entender que a gente não é casado e você não tem que se meter na minha vida porque eu já conheci o Nelson antes de você. E aí foi a hora que eu tive um sequestro psicológico. Psicologicamente eu tive um sequestro. Minha mente sumiu. E eu me lembro que eu fiz, que eu já estava tipo assim, já estava para acabar o nosso período no hotel, né? Aí eu já estava com a calça comprida e meu cinto. E aí, conforme eu comecei, eu dei um empurrão nela, ela voltou para cima de mim. Tentei desvencilhar dela de novo, ela voltou de novo e enfiou as unhas aqui no meu pescoço. Aí daí eu joguei ela para a cama e enforquei ela. E ela apagou. Já respondeu outros processos ou é a primeira vez? Primeira vez. Tem alguma coisa contra os policiais que vieram aqui ou contra o filho dela? Não, senhor. Não, quando eu confesso que eu fiquei surpreso em relação ao tratamento dos policiais, porque não foram truculentos, não me trataram mal. Foram profissionais e só disseram para mim, se você não me der trabalho, então... Ok. Não tem nada contra eles? Alguma coisa contra o filho dela? Não tem nada de forma pessoal, não. Okay. Não tenho nada pessoalmente. Tem filhos de outros relacionamentos? Eu tenho um filho. Qual a idade do filho? Tem 25 anos. 25, mora onde? No Rio. No Rio. Qual é a sua profissão? Eu sou pintor, sou pedreiro, eletricista. Ok. Estudou até que série? Eu estudei até a primeira série do antigo segundo grau. Completou o ensino médio ou não? Não, ensino médio não. Parei no primeiro ano. Ok. Quer falar mais alguma coisa? A única coisa que eu queria é que se existisse... Eu imagino como deve estar o coração do Matheus, do irmão dele, da família, né? Do transtorno que eu causei. Em nenhum momento eu estou aqui tentando justificar o erro que eu cometi. Não, foi um momento, foi no calor do momento, foi uma coisa assim muito repentina. Foi uma situação que eu vivi, eu não tinha a menor intenção de fazer. Eu tinha estado com ela no dia 31 de outubro. De novembro, aí ela disse que ia ter
que entregar um fogão e uma televisão, que chegou na casa dela, que era para entregar para o filho dela. E eu fiquei num hotel, dormindo lá, porque eu estava morando em Londrina. E falei para ela, olha, filha, você volta amanhã, aí eu vou estar aqui para a gente conversar, porque eu e ela, a gente ficou na chamada de vídeo. Era recíproco, sabe? Era recíproco, era a mesma carência que ela tinha de ter alguém conversando, também tinha. Então, a gente vivia de telefone conversando. Em nenhum momento eu pressionei, em nenhum momento eu coloquei ela contra a parede para dizer, você tem que me deixar eu conversar contigo. Eu não acredito que, se não fosse consensual, o senhor acredita que eu ia ter condição psicológica de botar pressão nela? Para eu dizer para ela, você vai ter que ficar na chamada de vídeo, porque é uma ordem que eu estou te dando. Em troco de que ela ia se sujeitar a isso? Quer falar mais alguma coisa? Então, vamos passar para as palavras, para as perguntas. Okay. De outras pessoas, de outras partes aqui, tá? Ok. Ministério Público e Assistência de Recusação. Seu Paulo, bom dia. Bom dia. Seu Paulo, eu gostaria que o senhor relatasse melhor como é que foi a execução ali do crime contra a Dona Maria. O senhor disse que apertou o pescoço dela, mas aí ela já faleceu. Como é que foi? Não, ela desmaiou. Ela desmaiou. E daí? Daí ela tentou recobrar a consciência e eu peguei o cinto e comecei a apertar até que eu vi que ela estava morta. Tá. E depois que ela estava morta, o senhor fez mais alguma coisa? Eu agredi... Não, antes dela morrer, eu agredi ela com cotovelada. Essas cotoveladas que o senhor deu no rosto dela, então foi... Em que período? Isso que eu não entendi. No período que ela estava para morrer. Para morrer. Depois que o senhor apertou com o cinto? Isso. O senhor viu que ela ainda não morreu? E aí eu agredi ela fisicamente. Com as cotoveladas? Com as cotoveladas. Tá. Quanto tempo demorou, mais ou menos, essa situação desde que o senhor... Exatamente, eu não consigo precisar, né? Então, vamos voltar um pouquinho no dia antes, tá, seu Paulo? No dia anterior, você veio de Londrina para ficar com ela, certo? Ficaram, ela voltou para casa. O senhor queria que ela dormisse ali, mas ela não podia, é isso? Não podia dormir. Isso, tá. Por que ela não podia? Porque ela tinha que entregar um fogão e uma TV. Tá. E daí ela foi para casa. E nesse dia o senhor notou assim, se ela estava normal, se ela não estava normal, não, no seu entendimento? No primeiro dia, sim. No segundo, não. No segundo, ela estava estranha. Estava estranha. Ela estava estranha, ela estava muda, ela estava falando pouco. E eu questionando ela, perguntando. Minha filha, eu não chamava ela de Ivone, eu chamava de Maria. Eu falei, Maria, o que está acontecendo que você não está falando hoje comigo? Você é sempre falante, você sempre se comunica tanto comigo. E o que está acontecendo? Né? Por que você está assim? Estou vendo que você está constrangido, parece que está... Aconteceu alguma coisa, você não quer falar ou não quer parar? Vamos conversar. Ela estava estranha. Ela estava no seu entendimento, ela estava estranha. E o senhor achou que no seu entendimento, ela estar estranha com o senhor achou que era o quê? Ela tinha, num dia anterior, que ela disse assim, meu filho está vindo aí, eu vou entregar lá a TV e o fogão. E aí, estou indo embora e tal. E aí depois ela relatou assim, ele veio, ele está voltando aqui. Eu vou ter que desligar, sumiu. Aí depois de algumas horas, ela retornou para mim, dizendo, ele veio jantar na minha casa. Eu fiz janta para ele aqui, não sei o que, não sei o que. E aí, dia 1º, ela veio, no dia 1º de dezembro de 2023. Aí ela veio e ela estava muito estranha. Ela pediu para mim, ela falou assim, eu preciso comprar um sapato, vamos ali na loja comigo? Eu falei assim, vamos. Eu falei, depois disso nós vamos almoçar. Aí a gente almoça e vamos curtir um pouquinho lá para a gente namorar num hotel. Até então ali... eu não tinha nenhum pensamento assim de mal, de ser mal, de querer... Tá, mas assim, o senhor disse que ela estava estranha. Ela estava estranha. Mas, tá. No seu entendimento, ela estava estranha. Na noite anterior, quando o senhor foi ouvido na delegacia de polícia,
O senhor disse assim, que ela estava estranha e que o senhor pediu para ela para fazer uma videochamada e deixar o celular ligado de frente para a cama dela para o senhor ficar observando ela dormir. O senhor pode explicar um pouco essa situação, o porquê de tudo isso? Bastante constrangedor, meu Deus. Ela, por ter percebido a minha carência afetiva, por ela vivia trazendo o Nelson, entre eu e ela. Aí, toda vez que a gente conversava, lá eu vi o Nelson falou comigo lá na rua, Nelson isso, Nelson, que o tempo todo Nelson. Eu dizia, puxa vida, aí eu bloqueei o celular várias vezes para ficar sem falar com ela. E ela me ligava, meu celular bloqueou o WhatsApp, mas não bloqueava o número. Aí ela ligava para mim chorando, pedindo para ela. Tá, assim, seu Paulo, eu queria que o senhor respondesse assim, na noite, por que o senhor fez pediu para ela e ela deixou ali filmando ela dormir? Porque ela deixou entender que ela estava com alguém na casa. Para o senhor vigiar para ver se ela não tinha levado ninguém para casa. Isso. Tá. E o senhor ficou ligado ali até que horas? Daí eu dormi, amanheceu o dia. Certo. E ela veio me encontrar. Tá. No dia do fato, o senhor disse que achou que ela estava estranha. Isso tem alguma coisa a ver com esse Nelson? O senhor achou que ela tinha... Essa estranheza dela era por causa do Nelson? Tipo, que ela teve com ele numa noite anterior, quando ela veio no dia 1º. Entendi. Então, o senhor entendia que ela tinha ficado com o senhor de dia, à noite ficado com o Nelson, e ela estava estranha por conta do Nelson. Isso. Tá. E aí vocês foram para o hotel, e o senhor disse assim, e toda hora ela ficava no celular, perguntando para mim, que horas é? O que o senhor entendeu com isso? Ela disse assim para mim, olha, eu vou ter que ir embora, eu tenho que chegar em casa até 6 horas da noite. Uhum. Aí eu falei assim, tudo bem e tal. Eu falei assim, ela falou, a gente manteve relação sexual, ela foi pro banheiro, tomar banho, pedi para desbloquear e comecei a pesquisar. Ela mesma desbloqueou o celular dela. Ela desbloqueou para mim. E deixou com o senhor. E foi tomar banho. Isso. Uhum. Tá. Entendi. Tá. O senhor disse no interrogatório que quando o senhor pegou pelo pescoço dela, ela girou na cama assim. E ela perguntou para o senhor, você vai me matar? E o senhor disse que a resposta foi literal. Senhor, é isso mesmo que aconteceu? Só que ela não girou, ela já estava na lateral. É que o senhor disse, eu só estou perguntando, foi porque o senhor disse isso. O senhor trabalhava lá em Londrina, é isso? Isso. O senhor morava onde em Londrina? Na rua Ouro Preto, no centro. No centro. E o senhor pagava aluguel? Aluguel. Uhum. No seu interrogatório também, o senhor disse que precisava pagar o aluguel e que tinha que retornar, e depois parou de falar. Disse que não tinha pago. O senhor tinha pago o aluguel aquele mês, o senhor lembra? Naquele mês eu vim para Maringá. Então eu tinha o dinheiro debitado na minha conta, mas por o fato de eu não ter... Eu estava em Maringá, eu não tive condição de pagar o dono. Entendi. Quanto tempo o senhor estava em Londrina? Eu estava em termos de ia fazer uns 3 meses, mais ou menos. 3 meses, 4 meses lá em Londrina. Isso. E nesses 4, 3 meses em Londrina, o senhor tinha vindo para Maringá quantas vezes? Eu vim umas 3 vezes. 3 vezes? Para Maringá. Tá. O senhor disse que ela comprou o sapato, né? Para o casamento do filho. Como é que foi essa história do casamento aí? O senhor iria no casamento, não iria? Não. Não iria. Não iria? Uhum. O senhor disse assim, que o senhor nunca frequentou a casa da Maria Ivone, né? Não. Por quê? Porque eu não era bem-vindo. Por quê? Com a questão dos filhos, porque eles acreditavam que eu estava com ela por conta de dinheiro. Tá. Minha diária, menor diária, eu tirava R$250 todo dia. Minha menor diária.
Eu sou construtor. Uhum. E aí é uma coisa que eu não tinha a menor necessidade de ter alguém me bancando, até porque eu pagava R$750 de aluguel. Uhum. Eu tinha vício de cigarro, eu tinha vício de bebida. O senhor disse também que no dia do crime o senhor tinha usado crack. Isso. Né? O senhor usava crack esporadicamente? Eu tive uma recaída. Uhum. E o senhor tinha bebido também? Tinha bebido, mas eu não consigo entender, dizer que isso foi um dispositivo. Não foi, né? Não. Não, porque o senhor já não era tanto assim. Não. Tá. Uhum. O senhor tinha ciúmes da dona Maria Ivone? A minha questão não era muito ciúme. Minha questão não era ciúmes. Não? A questão é que eu entendo que ela tinha uma pessoa antes de eu chegar. Ela sabia disso. E ela me colocou dentro de um esquema. Uhum. Eu me senti extremamente lesado, sabe? Impotente, eu me senti frustrado. Porque ela falava de Jesus, dizendo para mim que era crente. Ela falava que Jesus tinha um plano na minha vida. E o tempo todo ela encontrava com ele e encontrava comigo. Uhum. Então não é questão, um ciúme. Não foi uma traição a nível de um acidente de percurso. Ela conheceu alguém lá e traiu. Eu conheci alguém lá e traí ela. Não foi assim. Ela já tinha ele bem antes de me conhecer. Entendeu? Não foi uma coisa assim, esporadicamente, tipo, Então daí alguém... não foi assim simples. Entendi. Não foi uma traição. Se ela tivesse cometido um erro, conheceu alguém e foi ali e consumou um ato, eu ia entender, não, pô, legal, beleza, tu teve hombridade, falou comigo, segue tua vida. Mas eu me senti muito frustrado. Tá. O senhor disse também uma vez que, no teu relatório, o senhor disse assim, que era bastante ciumento, até que estavam na praça e passou um cara procurando uma bicicleta, e o senhor já brigou porque ficou com ciúme do cara? Eu estava olhando na nossa direção. Estava olhando, aí o senhor ficou com ciúme? E fez alguma coisa? Bateu nela? Fez alguma coisa? Não. Não? E por que esse fato marcou o senhor? Não, foi É porque quando eu fui preso, eu estava num estado de choque. Uhum. Eu estava numa situação que eu nunca tinha vivido antes. Uhum. Foi inusitado, né? Aí o senhor falou, né? Entendi. Mas assim, seu Paulo, o senhor morou... É do Rio de Janeiro, né? Sim. O senhor morou aonde, além do Rio de Janeiro? Nossa, eu já viajei muito por aí. Uhum. Morou no Rio Grande do Sul? Morei no Rio Grande do Sul. O seu RG é do... Meu RG é de lá. Uhum. Morou em Minas? Também. Morou em Minas? Tem algum antecedente em Minas, seu Paulo? Não. Não? Não. Uhum. Quem mora em Minas? Não, ninguém. Trabalhando. Sua ex-família não mora em Minas? Não. Todo mundo é do Rio de Janeiro. Seus filhos não moram em Minas? Meu filho mora no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? Quantos filhos o senhor tem? Tenho um. Um? Uhum. Tá certo, então. Fora Minas e Rio de Janeiro, o senhor morou mais aonde? Não, daí eu agora... Eu pensei que eu ia criar uma situação de relacionamento e que eu ia... Ficar aqui. Mas assim, não é isso que eu perguntei. Fora Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná, o senhor morou mais aonde? Não morei mais em outro lugar. Só não? Rio de Janeiro. Só esses 4 estados. Ok. Da minha parte é só. Muito obrigada. Bom dia, Paulo. Bom dia. Paulo, eu precisava que você tentasse esclarecer algumas coisas assim para a gente. Você disse para a promotora que você teve uma recaída, foi na bebida ou no crack? No crack. No seu depoimento perante o juízo, né, no seu interrogatório perante o juiz, na audiência, você relata que aquele dia, e é isso que eu queria que você explicasse, você estava perturbado e ficou bebendo, antes de encontrar ela, bebendo e usando crack. Aconteceu isso? Aconteceu. Você, nesse momento, já planejou de matar ela, de tirar a vida dela?
Não. Não? Não, porque ela esteve comigo no dia anterior. E para que eu ia protelar tanto assim? Se eu já tivesse com intenção de matar, eu teria matado ela um dia antes. Mas, Eu ia esperar mais um dia para quê? mas de manhã, por que você passou aquele dia bebendo e usando crack antes de encontrá-la? A princípio, eu tive recaída do crack. O desejo de usar. Mas não bebendo de forma... Eu bebi, sei lá, talvez, costume. É que na audiência, não sei se você se recorda, você disse que é porque você estava perturbado pela relação que você tinha com ela por alguma coisa. Isso. Que Isso ali motivou muito de eu ter recaído do álcool. o que você tinha na cabeça? Que ela estava te traindo, era isso? Isso. Paulo, você falou bastante aqui que você pegou no celular dela foto, mensagem e tal. Eu queria saber o que aconteceu com essas fotos, essas mensagens, porque o filho dela olhou e ele falou aqui pra gente, falou pra polícia também, ele olhou o celular e no celular dela ele não encontrou essas conversas com esse Nelson, não encontrou nada. O que aconteceram com essas fotos? Quando eu achei da lixeira do celular dela, eu apaguei e transferi para o meu telefone. Eu transferi para o meu e apaguei depois do dela, porque tipo que ela tinha deletado essas fotos já anteriormente. Você não pensou em deixar ali como prova do motivo dos atos que você fez? No meu telefone. No meu celular existe. E você falou para a polícia que existia isso no teu celular? Eu mostrei para a policial civil que estava lá no dia. Entendi. Paulo, eu gostaria de entender, você tentou explicar para a promotora aqui, mas teve algo que divergiu daquilo que você falou na delegacia. Sim. Sobre a dinâmica do assassinato ali. Sim. O que acontece? É a primeira vez que você fala que ela veio para cima de você. Lá no seu interrogatório, tanto perante a polícia quanto perante o juízo, você fala o tempo todo que você foi para cima dela, que ela estava deitada. Eu queria saber onde está a verdade aí, porque agora é a primeira vez que você vem e diz que ela te catou com as unhas no pescoço. Poderia falar a verdade para a gente? O que aconteceu? Onde está a verdade? Quando você foi ouvido na delegacia ou quando está sendo ouvido agora, nesse momento? Conta para a gente a verdade. Naquele momento ali, a princípio eu não estava nem acreditando que ali era um depoimento. Né? Eu pensei que era uma conversa aleatória. E aí depois, quando eu relatei, ali na hora que eu estava conversando, ali o juiz da hora falou assim para mim: se o senhor não quiser responder nada, o senhor não responde, o senhor pode ficar só olhando, ouvindo. E houve esse fato. Só que no momento ali, psicologicamente eu estava com a mente muito ruim. E eu relatei aquele momento ali, que eu fui para cima dela, mas não foi dessa forma. Não está existindo uma contradição, está existindo que eu recobrei muitas das vezes as coisas que ocorreram ali naquele dia. Entendeu? Paulo, naquele momento, você se arrependeu de ter matado a dona Maria Ivone? Muito. Tá. Só que a dona Maria Ivone, a morte dela aconteceu assim, teve uma sequência de atos, né? Primeiro você pegou ela pelo pescoço tentando fazer uma esganadura, foi isso? Foi. Ela desmaiou nesse momento? Sim. Você disse que depois ela recobrou a consciência, ela respirou, como que foi isso, antes de usar o cinto? Naquele momento não te deu um arrependimento, não pensou em parar de fazer? Naquele momento ali, eu estava envolvido numa adrenalina muito alta e meu sentimento está muito ruim em relação a ela. Paulo, como que foi? Ela estava do seu lado esquerdo, assim, no momento que aconteceu aquela morte? Ela estava na diagonal da cama. Tá, e você estava que lado dela? Porque as lesões, tem lesões no lado, mas gostaria de ouvir de você qual lado que você estava dela. Se era aqui do lado direito dela ou do lado esquerdo dela? Do lado direito.
Você estava do lado direito. Mas daí ela teria feridas no lado direito. O laudo mostra feridas do lado esquerdo. E como que foi? Com uma mão você segurava o cinto e com a outra você dava soco, cotovelada nela? Isso. E ela tentava se defender, ela se batia? Como que foi isso aí? Tentando se defender. Tentando se defender. Ela chegou a pegar em alguma parte do seu corpo, naquela angústia que ela estava da morte? Ela chegou a alcançar meu pescoço também. Entendi. Aquelas lesões que você mostrou lá na delegacia, foi desse momento da agonia da morte que ela te acertou? Também. Paulo, o Matheus, filho da Maria Ivone, foi ouvido aqui e ele relatou, daí eu queria ouvir de você, ele relatou que conversou com você algumas vezes por telefone. Você se lembra do conteúdo dessa conversa que vocês tiveram? A princípio, ele ficava tentando, tipo, que me alertar. Tipo, para me sair fora. Você lembra das palavras dele? Me aconselhou. Você poderia dizer quais as palavras que ele utilizava? Assim? Minha mãe, ela tem caso com alguém, com fulano aqui. No outro dia eu vi ela saindo de um carro. E aí eu perguntei para ela, ela não soube me explicar. Aí passou do outro dia e ele disse, olha, eu estou conversando aqui contigo, eu estou no quarto, ela está lá na sala conversando com o Nelson. Aí chegou lá, eu falei assim, cara, vai lá, faz um favor para mim, pega o número desse cara e passa o número para mim. Aí ela apagou o contato, conforme ela viu que eu ia na direção dela, ela deletou o número do celular. E lá no dia do hotel, eu salvei um contato que ela não tinha nome, botava o nome de uma mulher, sei lá. E aí, quando eu salvei, apareceu uma rosa roxa, que é o WhatsApp do Nelson. Ele tinha uma rosa roxa, que era o papel de parede dele, do WhatsApp. Então, existiu esse tipo de... O tempo todo ele estava... E quando ele falava essas coisas para mim, eu entendi que ele estava querendo que eu me afastasse e estava usando argumento, tipo, que estaria... O Matheus. Isso, que ela estaria tendo caso com outras pessoas. E eu não queria acreditar porque eu tinha um relacionamento, no mínimo, assim, estável com ela. Nunca cheguei em vir de fato. Tipo assim, eu agredi ela fisicamente. Ela é muito branca. E se eu agredisse ela, certamente ela ia ficar com hematoma. E aí, cadê a família que não leva ela para a delegacia da Civil? Paulo, olha só. Para registrar uma queixa contra mim. O Matheus relatou que você mandava mensagens de WhatsApp para ele. Você se lembra o conteúdo? O que você escrevia para o Matheus? Cara, a princípio eu não mandei. Talvez ele até guardou lá na memória, mas exatamente 100% não me recordo. Você se lembra de você falar mal da mãe dele, denegrir a imagem dela, Sim. Ameaçar? Sim. Você fez isso? Fiz. E você mandou fotos da mãe dele nua, íntima, fotos dela pelada para ele? Sim. Você poderia explicar para a gente o que aconteceu naquele momento para você tomar essa atitude? Por que você fez isso? Eu imaginei que eu iria constranger ela e tipo que ela ia amenizar o comportamento errado dela. Peraí, Paulo, pelo menos para mim, ficou confuso. A sua intenção é como assim amenizar que comportamento dela? Dela estar se relacionando com outros homens. Então, foi uma forma de punição para ela, isso daí? Você mandar fotos íntimas dela para o filho? Isso. Paulo, você já foi casado anteriormente? Eu não no cartório, mas vivi 9 anos. Você teve mãe, conviveu com a sua mãe? Pai e mãe. Tá bem, sem mais perguntas. Obrigado, Excelência. Defesa. Obrigado, Excelência. Paulo, bom dia. Paulo, eu gostaria de saber, primeiramente, sobre a véspera do dia dos fatos.
Sim. né? O senhor anteriormente estava em Londrina. Oi, recapitula para mim, pergunta. O senhor conversava com a Maria Ivone, né? Se relacionava com ela por meio de telefones. Telefone, né? E antes de vir para Maringá, quanto tempo ali você já estava planejando vir para cá, né? Conversando com ela, que ia encontrar ela? Eu ligava para ela e falava assim, minha filha, eu estou indo aí, eu vou programar um momento para mim estar indo aí, para mim te ver. Porque estou trabalhando e não estou tendo tempo. Então, provavelmente fim do mês eu estou indo aí para a gente conversar. Certo. Isso foi mais ou menos uns 30 dias antes. Aproximadamente. Certo. E aí o senhor veio no dia 31 de novembro de 2023 e se encontrou com ela no hotel? Como é que foi? Ela veio no centro de Maringá, aí era tipo 11 e pouca, e falei para ela, olha, vamos almoçar. Aí fomos almoçar e depois nós fomos lá para o Príncipe. O Príncipe seria um hotel? É um hotel. Certo. E ela foi junto com o senhor no Príncipe. Aí ficaram lá até que horas? Acredito que até umas 5 horas, 5 e pouca. Passaram a tarde lá, praticamente. Aí, posteriormente, às 5 horas, ela foi para casa. Foi para casa, já quase umas 18 horas já. O senhor queria que ela ficasse lá, dormisse com você naquele dia? Falei assim, filha, fica comigo aí. Aí ela disse, não, o Matheus vai lá na minha casa para buscar uma TV e um fogão. Certo. Aí vocês combinaram no outro dia de se encontrar ou não? Eu falei para ela, olha, eu não vou voltar para Londrina agora, porque eu quero matar a saudade, aí você volta amanhã aqui no centro de Maringá. Foi assim. Aí ficou combinado de se encontrar no outro dia. No outro dia. Que seria o dia do ocorrido, né? Dos fatos. Isso. Certo. E nesse dia, na véspera, no dia 31, ela teria alguma reação? Ela estava diferente? O senhor pôde perceber? Não. No dia 31, não. Ela estava normal, assim, conversando. Uma boa, carinhosa. Aí no dia dos fatos, ela já não passou mais o mesmo comportamento do dia anterior. No outro dia 1º de dezembro, ela estava toda estranha, toda retraída. E eu estava querendo entender por que ela estava daquele jeito. E falei, poxa, o que está acontecendo? Por que você está agindo dessa forma? Né? E nisso, na cabeça do senhor, o senhor já estava pensando numa eventual traição, relacionamento com outro, Isso. algo nesse sentido, né? É. Tá certo. E aí, durante o dia, ela conversava pouco, se esquivava, às vezes, de mexer... todo. Oi? Eu estava tentando uma aproximação e eu e ela era muito carinhosa comigo quando eu estava presencial com ela. Sim. E aí naquele dia ela estava estranha, ela estava evitando de segurar a minha mão. E eu falei assim, ué, o que está acontecendo? Você nunca foi assim comigo antes. Por que você está assim, dessa forma? Por que você está... Você sempre me agarrou, sempre me deu um monte de beijo, e agora você está nessa de você não quer me dar nem a mão, o que foi que houve? Você acha uma boa a gente ficar junto hoje? Sei lá, se você disser que não, você vai embora para tua casa. Não, filho, vamos sim, vamos lá, vamos namorar e tal, vamos lá pro hotel. E aí nós paramos, almoçamos, e daí nós fomos lá pro hotel. Aí foram pro Hotel Guarujá. Guarujá. Certo. Aí chegou aproximadamente que horas no Hotel Guarujá? Isso já era... Nós almoçamos antes de meio-dia. Tipo, fosse meio-dia, alguma coisa assim. Meio-dia. Aí lá no hotel, tem vídeo do senhor na recepção, junto com ela. Chegando com ela. Né? E o senhor que faz... que efetua o pagamento? Isso. E foi eu, com o meu cartão de débito. O senhor vai lá, pede um quarto, efetua o pagamento e vocês dois sobem Isso.
pro quarto. Tá certo. Já indo no momento dos fatos, eu gostaria que o senhor explicasse o sentimento que o senhor teve no momento em que visualizou as conversas, visualizou o relacionamento que supostamente ela estava tendo ali com o Nelson. Qual que foi o sentimento do senhor ali na hora? O senhor se sentiu traído? O senhor ficou cego? O que aconteceu? Eu me senti muito frustrado. Me senti muito humilhado, porque se você for lá na Caixa Econômica Federal, você pegar o histórico da minha conta, ela teve várias vezes que ela dizia, eu recebi, mas eu paguei várias contas, você tem como me arrumar um dinheiro? Eu depositei dinheiro inúmeras vezes para ela. E eu me senti muito mal, cara. O senhor depositava confiança nela, criava expectativa, esperança de construir um relacionamento sério. Eu pensava isso. Eu acreditava que estava E o que ela demonstrava para o senhor? A princípio, ela tinha um comportamento muito estranho, porque se ela me visse aborrecido pelo telefone, ela nutria o sentimento assim, eu tiro você do sério, eu acho legal isso, ela curtia, sabe? Se tivesse uma espécie de sadismo, não sei, cara. E aí eu falava assim, caramba, poxa, não é normal, quando eu vejo você que está mal, que você está para baixo, eu tento levantar a tua autoestima. E aí você brinca com os meus sentimentos, eu não estou te entendendo. Por que você age dessa forma? Por que você está sendo assim comigo? Por que você age mal? Aí ela falou alguma coisa quando o senhor questionou sobre as conversas? No dia do hotel? Isso. Na hora que ela voltou do banheiro, né? O senhor mencionou que ela saiu para tomar um banho, e aí o senhor foi ver o celular dela. Sim. Né? E aí naquele momento o senhor visualizou toda ali a situação, e aí ela retorna, né? Aí o senhor questiona com ela, o que ela... Os áudios... Isso. O que ela fala para o senhor? Que ela já conhecia ele bem antes de mim. Ela fala apenas isso. E ela diz mais alguma coisa que... Não. Tá certo. Paulo, bom dia. Bom dia. Paulo, também quero fazer alguns ganchos e tirar algumas dúvidas. Por mais que no dia anterior você possa ter nutrido de alguma forma essa desconfiança, você indagou ela no dia 1º se o Nelson a procurava, se ele estava ligando para ela ainda? Você fez essa indagação a ela? Sim. E qual foi a resposta dela? Ela negou. Negou. Disse que não. Não estabeleceu mais contato. Não estabeleceu mais contato. Tá. Você fala em depoimento também, Paulo, que um período antes de você retornar para Maringá para visitá-la, vocês tiveram um rompimento. Isso. Você poderia explicar melhor como ocorreu esse rompimento? O que causou? Como foi? Porque ela estava relatando que encontrou o Nelson, eu me estressei com ela pelo telefone. Ela comentou do Nelson. Ela comentou comigo. E eu deletei o número dela. Eu falei para ela, olha, eu vou fazer o seguinte, você segue com a vida com esse cara, e eu tô legal de você não para com essa encheção de saco, fica falando o tempo todo desse cara para mim. E eu bloqueei o contato dela. E eu não procurei mais. E de passada aí umas semanas, 2 mais ou menos, começou a me ligar. Ligando, e aí quando eu chegava na obra, eu deixava o meu celular carregando ali, porque eu tinha muita mania de ficar em redes sociais. E no final do dia eu ia lá olhar para ver se alguém me ligou,
E eu vi que ela tinha várias ligações dela para o meu contato. E eu liguei para ela e perguntei, fala, o que você está querendo? Que você está me ligando? Ela, não, estou com saudade, que isso aqui não tem nada a ver, porque eu falei besteira, eu prometo para você que eu não vou falar mais isso, que eu não vou mais... Ela se redimiu. Se redimiu. E você depositou a confiança novamente. Eu dei outro voto de confiança. Correto. Paulo, você também relata, em delegacia, uma questão afetiva forte de vocês. É uma situação que, de muitas formas, trazem que só você era que corria atrás e tudo mais. Mas eu quero que você esclareça. Ela também demonstrava uma dependência emocional sua? Ela demonstrava amor por você na mesma forma que você demonstrava? Você amava a Maria Ivone? Nos primeiros meses, sim. Foi bastante recíproco. Nos primeiros meses era bastante recíproco, né? Até quando eu falava assim para ela, poxa, filha, a gente está se conhecendo, deixa eu alugar uma casa, teu filho vai se casar e você vem embora viver comigo. Né? Aí então quando eu ia até o ponto de ônibus, a gente ia abraçado, eu ia beijando ela o tempo todo, namorando ela. O povo da fila do ônibus ficava tudo olhando, achando estranho. O fato de eu... Você não tinha vergonha dela? Não tinha. Mesmo ela tendo, 10 anos mais que eu. Eu tinha 53, ela tinha 65, se não me engano. Eu não me engano em relação a ela, porque mulher normalmente não gosta de relatar a idade, né? Mas ela dizia que tinha 65 anos. Tá. Paulo, você também traz que a todo momento você disponibilizou para os policiais seu telefone. Houve alguma resistência sua? Como é que foi esse telefone? Você desbloqueou na frente deles? Como você disponibilizou esse telefone? Não, com os policiais dentro do hotel, não. Tá, mas quando você foi para a delegacia, que eles apreenderam os seus bens? O policial civil me pediu para eu desbloquear. E você desbloqueou? E eu desbloqueei. Entendi. Perguntou para mim se eu queria desbloquear, se eu podia desbloquear. E eu disse que sim. Paulo, você em Londrina estava seguindo a sua vida? Seguindo a minha vida. Eu era o responsável da obra, o dono do trabalho era eu. Eu era o construtor, o empreiteiro. Eu gastava R$750 de aluguel. Eu montei a casa, eu comprei os móveis. Não fui lá comprar tudo novo. Comprei móvel usado, comprei televisão de 50 e poucos polegadas lá na casa que vende móvel usado. Comprei geladeira. Montei a casa. E a minha vida... Você estava estruturado? Estava estruturado. Tá. Paulo, o que eu quero te perguntar é porque no dia dos fatos, isso ficou claro, você e a Maria Ivone tiveram relação, vocês ficaram intimamente. Isso. E essa descoberta foi logo após que isso aconteceu? Foi depois do ato sexual. Logo após, foi depois. Se você em Londrina tivesse descobrido isso, como teria sido isso? Eu não teria vindo em Maringá. Eu não teria vindo atrás dela. Eu teria... Se eu tivesse uma certeza, se algo me desse algum tipo de convicção, eu não iria vir em Maringá. Não. Até eu, quando vim, meu fator psicológico, eu vim totalmente... Eu não tinha nada na minha cabeça assim, eu vou lá, vou fazer... Você veio movido por quê? Eu vim motivado de saudade, de carinho, de eu estar querendo um abraço dela, querendo conversar com ela. Né? Eu não estava criando nada na minha cabeça. Não tinha nenhuma manipulação.
Paulo, as minhas indagações terminaram, mas eu gostaria que você se colocasse à disposição dos jurados para responder eventuais questões. Também, se você gostaria de fazer alguma declaração agora, eu deixo aberto para você fazer isso. E obrigado. Ok. Jurados, juradas querem fazer perguntas? Como se foi a transferência de dados de um celular para o outro? Foi de celular de quem para o celular de quem primeiro? Conforme eu salvei, caiu, eu lancei para o WhatsApp dela. No seu celular? No celular dela, da lixeira, eu tirei e joguei no WhatsApp. Do WhatsApp dela, eu joguei para o meu. Tá, passou então do celular dela para o seu. Isso. Ok. Mais alguma coisa? Não, só um pouquinho. Era isso a pergunta? O relacionamento que houve, 9 anos. que seu filho nasceu, durou 9 anos. 9 anos. E o motivo do término? Rotina. Foi rotina. Foi a rotina, foi rotina. Só um pouquinho, fala um pouco mais alto que eu tenho que repetir aqui. Foi. Depois do término do relacionamento. Do término do casamento, passou a viajar. Isso. Qual o motivo? A princípio eu fiquei sozinho, não tinha outro compromisso de relacionamento com ninguém. E eu fui convidado, eu sou microempreendedor, ou eu era, né? Nem sei como é que está a situação do MEI que eu tinha. E aí uma empresa maior me convidou para fazer trabalho fora do Rio e eu topei a ideia. Entendeu? Mais alguém quer perguntar? Sim? Se relacionou com mais alguém entre o final do casamento e o relacionamento com a Maria Ivone? Não, só tinha relacionamento assim mesmo para ficar, só para ficar. Como conheceu a amiga da Maria Ivone? Eu estava fazendo uma reforma no hotel. Conversando com ela, eu vi ela conversando com alguém, e aí me deu curiosidade, comecei a perguntar. E ela falou, não, uma amiga minha, ela é solteira e tal. Aí foi onde que ela passou, ligou para a Maria e pediu autorização para passar o contato para mim. Mais alguém quer perguntar? Podemos encerrar? Vamos fazer um intervalo de 10 minutos, aí voltamos com a exposição.